Olá pessoal, eu sou o Jean, bem-vindos à disciplina de Estatística Básica Aplicada à Engenharia Florestal. Começar dizendo aqui que muitas vezes nós pensamos, né, que estatística significa apenas fórmulas, né, tabelas e também cálculos, né? Mas ao longo dessa disciplina, né, vocês já perceberam e também vão perceber cada vez mais, né, que ela é uma ferramenta para interpretar fenômenos reais do ambiente. Então, observe a curva normal no centro do slide e os elementos da floresta ao redor, ao redor dela, né? Então, nosso objetivo é transformar dados ambientais em informações úteis para a tomada de decisão. E nós vamos analisar crescimento de árvore, variabilidade, produtividade e padrões ecológicos nos nossos exemplos, né, para ficar bem integrado aí na área que vocês escolheram para estudar, que é a engenharia florestal, né? Então a estatística, ela nos ajuda a enxergar a organização dentro da complexidade, né, da natureza, né, e também ela nos ajuda a compreender como que esses fenômenos ambientais se distinguem no mundo real. Então vamos aí para o nosso primeiro slide, né? Que nós estamos estudando aí o comportamento geral da distribuição normal, né? Então essa figura é a figura da distribuição normal, né? Vamos ver também os fenômenos ambientais, né? Que eles tendem a concentrar observações próximas da média. Então observe inicialmente o centro da curva, né? Onde aparece aí média da distribuição. Perceba que a maior parte da área está concentrada nessa região central, né? E isso indica que os valores mais comuns tendem a ocorrer próximo do comportamento médio esperado. E em fenômenos ambientais ou fenômenos florestais, né, isso acontece com bastante frequência. A maioria das árvores, por exemplo, de uma população, ela tende a apresentar alturas próximas do valor médio, enquanto que indivíduos extremamente pequenos, né, ou extremamente altos, eles aparecem em menor quantidade. Agora a gente vai deslocar o olhar para as extremidades da curva aí, tem no início e no final. Nessas regiões estão os chamados valores extremos, né, que representam situações menos frequentes dentro da distribuição. Então, o mesmo padrão pode ser observado na quantidade de chuva ou na temperatura média de uma região. Perceba que a curva normal ela não descreve apenas números isolados, ela descreve um padrão natural de variabilidade. Então, os valores intermediários aparecem com maior frequência, enquanto que observações muito distantes da média torna-se progressivamente mais incomum, mais raro, né? Então, o foco aqui é compreender que muitos fenômenos ambientais eles apresentam um comportamento aproximadamente simétrico em torno de um valor central, né? Permitindo utilizar a distribuição normal para interpretar padrões ecológicos, crescimento de vegetal ou então qualquer variabilidade ambiental. Beleza? Então bora para frente aqui. Aqui agora, pessoal, nós vamos estudar como que o desvio padrão altera o formato da curva normal, né? E como a área sobre a curva representa a probabilidade. Então observe primeiro a comparação entre as duas curvas na parte superior da imagem, né? Perceba que ambas possuem a mesma média indicada pelo ponto central, mas elas apresentam formatos diferentes, né? Agora concentre o olhar na curva azul da esquerda. Ó. Como o desvio padrão é menor, os valores ficam mais concentrados próximo do centro, próximo da média. E isso faz a curva ficar mais estreita e mais alta, né? Isso indica uma menor variabilidade dos dados, né? E em aplicações ambientais, como é que eu posso dizer? Esse comportamento ele pode representar uma maior uniformidade ecológica, como, por exemplo, em árvores com alturas mais semelhantes entre si. Agora, quando a gente observa a curva verde na direita, nesse caso, o desvio padrão é maior e os valores ficam mais espalhados ao redor da média. Então a curva torna-se mais larga e mais baixa, e isso indica uma maior dispersão e uma maior heterogeneidade ambiental, né? Então perceba então que o desvio padrão modifica a distribuição dos dados sem alterar a área total sobre a curva, né? Que permanece igual a 1 em ambos os casos. Agora eu queria que vocês deslocassem o olhar para a figura inferior. Aqui nós estamos interpretando a área sobre a curva
com probabilidade. A região central possui maior área e, portanto, maior probabilidade de ocorrência. Já as extremidades possuem áreas menores, representando eventos raros ou menos frequentes dentro da distribuição analisada. Então, nós já estudamos anteriormente a concentração dos valores em torno da média e agora estamos estudando como que o desvio padrão altera a dispersão dos dados e como a área da curva representa essa probabilidade. Não esqueçam disso. Ó. Aí mais na frente nós vamos estudar o score Z e a padronização da distribuição normal. Então, pessoal, passamos a estudar aqui agora o score Z, né, que representa a posição relativa de um valor dentro da distribuição normal. Então, observe inicialmente o centro da curva, onde temos o valor Z igual a zero. Né? Então, esse ponto representa a média da distribuição e funciona como referência para localizar os demais valores. Agora, desloque o olhar para o lado esquerdo da curva. Perceba que os valores localizados abaixo da média possuem Z negativo. E quanto mais distante da região central, mais negativo será o score Z, indicando observações progressivamente abaixo do comportamento médio esperado. Em seguida, observe o lado direito da distribuição. Aqui os valores estão acima da média e por isso apresentam Z positivo. Então, quanto mais à direita o valor se encontra, mais será o número de desvio padrão acima da média. E o foco aqui não é interpretar a probabilidade, né, mas é compreender a posição relativa dentro da distribuição. Né. Em estudos ambientais e em estudos florestais, isso permite comparar observações pertencentes a diferentes contextos, né, como, por exemplo, altura de árvore, volume de madeira, ou então nível de precipitação. Né. E, por exemplo, uma árvore com Z igual a 2, ela apresenta um crescimento relativamente superior ao padrão médio do povoamento. Agora, observe a coluna lateral de confusões comuns. Né? Perceba que o score Z não apresenta o valor original da variável e também não representa diretamente a probabilidade. Ele apenas indica a distância e a direção de uma observação em relação à média da distribuição. Beleza? Então, pessoal, nós estudamos agora, né, como localizar as observações usando o score Z. Mais na frente nós vamos estudar as probabilidades acumuladas e interpretação de áreas associadas ao valor Z. Nesse momento estamos estudando, né, como transformar um valor em score Z e como interpretar a probabilidade acumulada associada à área sobre a curva normal. Beleza? Então, observe inicialmente a parte superior da imagem. Né? Então, aqui nós estamos representando a probabilidade acumulada até o valor Z igual a 1. Perceba que toda a região sombreada à esquerda do ponto destacado corresponde à área acumulada sobre a curva. E isso significa que aproximadamente 84,13% das observações encontram-se abaixo desse valor de Z. O foco aqui é entender que na distribuição normal, a probabilidade corresponde à área da curva. E agora desloque o olhar para a linha central da distribuição, onde temos Z igual a zero, representando a média. Então, à medida que avançamos para valores positivos de Z, acumulamos área cada vez maior de distribuição. Agora, observe o fluxograma na parte inferior do slide. Então, perceba que a organização do raciocínio estatístico ele acontece em etapas sequenciais. Primeiro, a gente precisa identificar o valor observado no problema. Depois, a gente calcula, né, o valor de Z, o score Z, utilizando a média e o desvio padrão da distribuição. E agora, observe a terceira etapa, onde a gente está consultando a tabela Z, né, para localizar a área acumulada correspondente ao valor padronizado. E, por fim, nós interpretamos essa área como probabilidade, né, em aplicações ambientais e em aplicações florestais. Esse procedimento auxilia na análise de crescimento vegetal, na produtividade, na ocorrência de eventos associados à variabilidade natural dos dados. Então, nós já estudamos anteriormente como que o score Z representa a posição relativa de um valor na distribuição normal. Agora, né, nós acabamos de estudar como transformar essa posição em probabilidade acumulada. E mais na frente nós estudaremos exercícios aplicados, né, envolvendo interpretação probabilística em contextos ambientais, em contextos florestais e, puxando um pouquinho a sardinha, a gente vai ver dois exemplos também na área de ciência e tecnologia de alimentos. Um na área de análise sensorial e outro na área de
microbiologia de alimentos, beleza? Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês como que a variabilidade ambiental modifica a dispersão de diâmetros das árvores e como que ela altera o formato na distribuição normal. Então observe inicialmente a floresta A, no lado esquerdo da imagem, né? Perceba que as árvores elas apresentam tamanho bastante semelhantes entre si. E isso indica que os valores de DAP estão mais concentrados, próximos da média de distribuição. Agora dá uma olhadinha na curva localizada abaixo dessa floresta. Como existe menor dispersão dos diâmetros, a curva normal torna-se mais estreita e mais alta, representando baixa variabilidade dos dados, né? Em ambientes mais homogêneos, as condições ecológicas tendem a produzir indivíduos com crescimento relativamente parecido. Agora, observe a figura B, né, no lado direito, a floresta B, aliás. Perceba que existe uma diferença muito maior entre os tamanhos das árvores, né? Nesse caso, os valores de DAP ficam mais espalhados ao redor da média. Por isso que a curva normal aparece mais larga e mais achatada, indicando maior variabilidade estrutural no povoamento. Então, pessoal, o que vocês precisam perceber, né, é que a distribuição normal ela não descreve apenas os números estatísticos, mas ela também descreve padrões ecológicos, né, do ambiente florestal. Ambientes mais heterogêneos tendem a apresentar maior diversidade estrutural, tende a apresentar também diferentes estágios de crescimento, né, e tende a apresentar maior dispersão dos dados, né. Já quando a gente observa ambientes mais uniformes, como é o caso na figura da floresta A, a gente produz distribuições mais concentradas em torno do comportamento médio esperado, né. Então, só para a gente se situar, primeiro nós estudamos o desvio padrão, como que o desvio padrão altera o formato da curva normal. Agora nós acabamos de ver o quê? Como essa variabilidade aparece em contextos da área que vocês escolheram para estudar. Mais na frente nós vamos interpretar essas probabilidades associadas a essa distribuição de diâmetro de árvores, beleza? Nesse momento aqui, nós vamos passar a estudar, né? Estamos estudando como que a distribuição normal ela é utilizada para interpretar a frequência de eventos comuns, eventos raros e eventos extremos em fenômenos ambientais reais. Então, observe inicialmente a região central da curva normal. Aqui estão concentrados os chamados eventos comuns, ou seja, os valores que aparecem com maior frequência próximos da média da distribuição. Em muitos fenômenos ambientais, como crescimento de árvores, precipitação ou temperatura, a maior parte das observações tende a permanecer nessa região central. Agora, quando a gente dá uma olhada para as laterais da curva, a gente vê o que? À medida que nos afastamos da média, a probabilidade de ocorrência diminui gradualmente. Em 2 e 3 desvios, aparecem os eventos raros, que esses eventos raros eles possuem baixa frequência dentro da distribuição. E aí a gente vê aí as extremidades, né? Além dos 3 desvios padrão, nós encontramos os eventos estreitos, né? que são considerados muito improváveis, né? Então o foco aqui é perceber que a distribuição normal permite transformar observações ambientais em interpretações quantitativas de frequência e de risco, né? E quando observamos a sequência apresentada na parte superior da imagem, primeiro observamos um valor da natureza, né? Depois nós padronizamos esses valores utilizando esse score Z. Em seguida, nós utilizamos a distribuição normal para obter a probabilidade associada à observação. E a partir disso, nós conseguimos interpretar se o evento é comum, se o evento é raro ou se o evento é extremo. Por último, nós relacionamos esse resultado com situações ambientais reais, né, como ondas de calor extremo, né, ou então como chuvas intensas, né, ou então como crescimento incomum de árvores dentro de um ecossistema. Então percebam, né, que nós estudamos anteriormente como calcular as probabilidades acumuladas, né, usando o score Z e a curva normal. Agora nós acabamos de ver como que essas probabilidades permitem interpretar eventos raros e extremos num contexto ambiental. Beleza? Então essa imagem aqui ela acabou trazendo um resumo, né, um mapa mental de tudo que nós vimos até agora nas imagens, nos slides anteriores. Beleza? Agora, pessoal, a gente passa a fazer uma aplicação, né, uma aplicação mais direta desse assunto, né, com um exercício resolvido. Né. Então, nós vamos estudar, né, como calcular o score Z aqui, né, e como interpretar a posição relativa
de uma observação dentro da distribuição normal. Então observe inicialmente o problema que ele é apresentado no topo do slide, né? Temos uma árvore com 30 metros em uma floresta cuja média é de 22 metros, com um desvio padrão de 4 metros. Então o foco aqui é descobrir quão distante essa árvore está do comportamento médio da floresta. Agora dá uma olhada para a curva normal no centro do slide. Perceba que a maior parte das árvores está concentrada próxima à média, né, indicando 22 metros. Né? Então, à medida que nos afastamos da região central, os valores tornam-se menos frequentes. Observe então a posição da árvore destacada em 30 metros. Ela é localizada na região correspondente ao Z igual a 2. Né? Então isso significa que essa árvore está 2 desvio padrão acima da média de distribuição. Agora, quando observamos os cálculos do score Z no lado direito do slide, primeiro nós substituímos os valores na fórmula utilizando a altura observada, a média, né, e também o desvio padrão. E o resultado final é que o Z é igual a 2. 30 menos 22, 8, dividido por 4 igual a 2. Né? Então temos, em termos ambientais, né, isso indica que a árvore possui altura relativamente incomum dentro do povoamento florestal. E ela não representa um evento extremo absoluto, né, mas ela corresponde a um indivíduo menos frequente, né, possivelmente associado a condições ambientais favoráveis, né, ou maior idade, né, ou então um crescimento diferenciado em relação à maioria das outras árvores. Vamos aqui para outro exercício resolvido. Né? Nós vamos ver aqui como que a posição de um valor na curva normal ela pode ser transformada em probabilidade acumulada, né? E interpretada num contexto florestal. Então, primeiro observe o centro da curva, né? Onde está localizada aí a média da distribuição, né? Que é igual a 50 centímetros de DAP. Perceba que essa região central concentra os valores mais prováveis da distribuição normal. Agora, desloque o olhar para o ponto destacado em 60 centímetros. Né? Esse valor está localizado à direita da média e corresponde a um desvio padrão acima do centro na distribuição de Z igual a 1. Observe então a região sombreada na curva. Né? Toda essa área à esquerda do valor de 60 centímetros representa a probabilidade acumulada até esse ponto da distribuição. Isso significa que aproximadamente 84,13% das árvores possuem DAP menor ou igual a 60 centímetros. Então o foco aqui é perceber que a probabilidade na distribuição normal ela é representada pela área sob a curva. Né? E aí, dá uma olhada na sequência operacional no lado direito aí da imagem. Ó. Primeiro nós calculamos o score Z utilizando os valores observados, a média e o desvio padrão. Né? A gente tem aí 60 menos 50 igual a 10, dividido por 10 igual a 1. Em seguida, nós localizamos essa posição na curva normal. E por último, nós interpretamos a área acumulada associada ao valor padronizado. Né? Em aplicações florestais, essa interpretação permite avaliar a frequência relativa de determinadas características da população, auxiliando no monitoramento estrutural, e também auxiliando na análise da variabilidade dos indivíduos. Né? Beleza? Vamos aqui para mais um exemplo. Né? Nesse momento aqui nós vamos estudar a distribuição normal, né? Como que ela auxilia na interpretação estatística de eventos climáticos raros e eventos climáticos extremos. Observe inicialmente no centro da curva, né? Onde está localizada aí a média da precipitação igual a 120 milímetros. Né? Então perceba que essa região concentra a maior parte dos meses analisados, né, indicando o comportamento climático mais comum da distribuição. Agora, desloque o olhar para o valor destacado em 160 milímetros. Esse ponto está localizado 2 desvio padrão acima da média, né, correspondendo aí a Z igual a 2. Isso significa que nós estamos analisando uma precipitação relativamente incomum dentro do comportamento esperado. Né? Observe então a área verde. Né? O que a área verde diz? Ela diz que 97,72% dos meses com precipitação igual ou inferior a 160 milímetros. Né? Já a pequena área vermelha na direita corresponde a apenas 2,28% da área, ou seja, 2,28% das ocorrências, né, indicando aí chuvas mais intensas e menos frequentes. Né? Então o foco aqui é perceber que quanto mais distante da média um evento se encontra, menos tende a ser a sua probabilidade de ocorrência. E quando observamos os exemplos ambientais na parte inferior do slide, por exemplo, chuvas próximas
da média representam situações normais e frequentes, né? Eventos acima da média ainda pode ocorrer com relativa regularidade, mas precipitações muito afastadas do comportamento médio passam a representar eventos que a gente chama de eventos raros, né? Frequentemente associados, né, a maiores riscos ambientais como enchentes, né, erosão ou impacto sobre os ecossistemas. Então, vamos aqui para mais um exercício resolvido aqui agora. Nós vamos estudar o score, né, como que o score permite interpretar o nível de aceitação de um produto a partir de uma posição de avaliação na distribuição normal. Então, observe inicialmente o centro da curva, onde está localizada a média das avaliações, né? Ela mede igual a 7. Perceba que a maior parte das notas atribuídas pelos consumidores concentra-se próxima a essa região central de distribuição, né? E isso indica que avaliações próximas da média representam um comportamento mais comum entre os participantes da análise sensorial. Agora, quando a gente desloca o olhar para a nota destacada em 9, esse valor está localizado 2 desvio padrão acima da média e corresponde a Z igual a 2. Isso significa que a avaliação observada encontra-se relativamente distante do padrão médio de aceitação na cerveja. Observe então a região destacada à direita da curva. Notas tão elevadas aparecem com menor frequência dentro da distribuição, indicando uma preferência muito alta entre os consumidores, né? Então, quando a gente observa o cálculo de score Z no lado direito do slide, a gente consegue substituir a nota observada, a média e o desvio padrão na fórmula, e a gente consegue obter aí um resultado igual a 2. O foco aqui é apenas perceber que o score Z transforma uma nota bruta em uma média relativa de posicionamento dentro da distribuição. Em análises sensoriais, isso permite interpretar quantitativamente o grau de aceitação de um produto, né, e consegue também identificar avaliações muito acima ou muito abaixo do comportamento médio esperado entre os consumidores. Então, estudamos anteriormente como a distribuição normal permite interpretar eventos raros e valores afastados, né? Agora nós estudamos como que o score Z pode ser interpretado na análise sensorial e em contextos de avaliação. Então, a gente já viu aí 4 exemplos diferentes, 4 aplicações diferentes, né? Então, isso tem aplicações infinitas. Vamos aqui para o nosso último exemplo, né? Nós vamos estudar a distribuição normal na identificação de resultados extremamente raros, né? E vamos interpretar situações de alertas na análise microbiológica. Observe inicialmente a região central da curva normal. Essa área concentra os resultados mais comuns e os resultados esperados da distribuição microbiológica. Vocês precisam perceber que a maior parte das amostras tende a permanecer próxima à média, né? Isso aconteceu em todos os outros exemplos. Em toda a nossa fala, a gente vem falando isso. E isso representa o comportamento normal no processo analisado. Agora, quando a gente desloca o olhar para a extremidade direita da curva, ela está destacada em vermelho, né? Nós vemos a chamada zona de alerta microbiológico, né? Então o valor corresponde a um Z igual a 3, né? E isso indica um resultado situado 3 desvio padrão acima da média de distribuição. Ou seja, isso significa que a contaminação observada está muito acima do comportamento esperado, né, para um sistema analisado. Observe, né, então, é uma pequena área sombreada à direita da curva. Ela representa apenas cerca de 0,13% dos resultados possíveis dentro da distribuição normal. O foco aqui é perceber que quanto mais distante da média um resultado se encontra, menos tende a ser sua probabilidade de ocorrência. Em aplicações microbiológicas, resultados localizados nessa região podem indicar, por exemplo, falha no processo, pode indicar uma contaminação cruzada, né, que é uma contaminação incomum, né, pode indicar a necessidade de investigação, né. Então, quando a gente observa esse último bloco lateral aí de alerta, nós percebemos, né, que o resultado não é apenas estatisticamente raro, né, mas ele também é operacionalmente relevante. A distribuição normal nesse contexto, ela auxilia na identificação quantitativa de situações fora do padrão esperado e permite detectar eventos críticos, né, e apoiar decisões relacionadas a controle de qualidade e segurança microbiológica, né. Beleza? Então, com isso a gente finaliza aqui começa a finalizar aqui a nossa aula, né? Nossos 5 exemplos, 5 exercícios resolvidos aí, né? A gente viu que a distribuição normal, ela não é apenas uma curva qualquer, uma curva matemática, né?
ela é uma maneira da gente entender como que a natureza organiza as suas variações, né? Observamos como ambientes tendem a ocorrer próximo na média, enquanto que os eventos extremos eles acontecem com menor frequência, né? E nós aprendemos também que o desvio padrão mostra o espalhamento dos dados, né? E que as probabilidades ajudam a interpretar riscos e padrões reais. Então é isso. Fiquem com Deus e bons estudos.